Olá, meu querido. Tudo bem com você? Que alegria, que satisfação estar junto com você nesta noite de quarta-feira. Hoje é dia 6 de outubro de 2021. Nós somos da Igreja Presbiteriana de Cachoeira Alta, aqui na cidade de Cachoeira Alta, no estado de Goiás. A Igreja Presbiteriana aqui da cidade de Cachoeira Alta, ela está situada na Rua Paranaíba, bem na esquina com a Rua São Paulo. Para nós é sempre uma alegria, um privilégio poder receber você. Se esta mensagem chega até você, se essa mensagem chega até a tua casa, e você mora aqui nos arredores de Cachoeira Alta e deseja nos fazer uma visita, eu gostaria de deixar você muito à vontade, para que você possa comparecer à Igreja Presbiteriana. Você certamente será muito bem-vindo. Será para nós uma alegria imensa, uma satisfação imensa poder compartilhar da Palavra de Deus com você, com a sua família, com os seus irmãos. Se você mora aqui nas redondezas também, nas proximidades de Cachoeira Alta, e deseja que nós oremos por você, oremos com você, ou deseja uma visita, também sinta-se à vontade a entrar em contato conosco. Pode deixar uma mensagem aqui na caixa de mensagens, ou mesmo acessar através no Facebook, acessar mensagens, ou o nosso WhatsApp que está descrito lá. Se entrando em contato com a gente, nós retornaremos com certeza e podemos ter uma caminhada de fé juntos. Para nós é uma alegria, para nós é uma satisfação. Bom, a Igreja Presbiteriana, ela se reúne online às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, algo que está provisório e muito em breve nós iremos retornar novamente às nossas programações presenciais na igreja. Nós nos reunimos também às sextas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, para orarmos ao Senhor, para falarmos do amor do Senhor junto com os amados irmãos. Aos domingos, às 9 horas da manhã, no templo da Igreja Presbiteriana e também online, nós nos reunimos para a nossa escola bíblica dominical, que muito alegra o nosso coração. Essas reuniões são extremamente proveitosas, onde nós aprendemos da Palavra de Deus nesta caminhada de fé. E nós compartilhamos e temos comunhão com os irmãos. À noite, aos domingos, às 19 horas e 30 minutos, o nosso culto de louvor, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Sempre com muita alegria, sempre com muita satisfação. Queria te convidar para nós orarmos. Pai querido, obrigado a Deus por mais uma vez reencontrar esses amigos, esses irmãos, ó Deus. Obrigado ao Pai por esta caminhada de fé que o Senhor tem permitido que nós, ao lado desses irmãos, façamos aqui na cidade de Cachoeira Alta. Nós somos extremamente gratos ao Senhor pelos momentos que temos passado aqui, pelo este ano que está se findando, pelo próximo que vai iniciar. Pedimos ao Senhor que conduza, ó Deus, todo o trabalho do Teu reino aqui, ó Deus, que a Tua igreja possa servir com fidelidade ao Senhor, conduzindo o povo, ó Deus, à cruz de Cristo, ao arrependimento, para que eles possam, ó Pai, aceitar o senhorio de Cristo Jesus nas suas vidas. Nesta noite, ó Deus, nós nos reunimos aqui para juntos, como irmãos em Cristo Jesus, louvarmos, adorarmos o Teu santo nome, estudarmos a palavra do Senhor, e assim que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua santa palavra. Nós oramos agradecidos e rogamos a Tua presença no nosso culto, mesmo que estejamos online, porque não há limites para o Teu poder. Nós oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Já já a gente volta para continuarmos o nosso culto de louvor, o nosso culto de adoração, o nosso estudo bíblico junto com você.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, Senhor. A tua mão está. Lá na imensidão do firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está.
lá, no coração que chora, sim, no abraço que consola. Sim, a tua mão está, sim, está. Se eu for ao céu, oh, ao mais profundo mar, canta isso agora, creia nisso agora. A tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está quando amanhece. Deus está no fim do dia. Deus está. Deus está. Conhece tudo e o que preciso Ele está. Deus está e é o meu consolo. Sim, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, oh, ao mais profundo mar, assim eu creio, a tua mão está. A tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, Senhor. A tua mão está. A tua mão está. Aí, louvamos a Deus, adoramos o santo nome do Deus Criador. Estamos felizes de estar aqui junto com você e neste momento convido você a nós orarmos novamente e assim adentrarmos no estudo desta noite, que estará baseado no livro de Marcos, no capítulo 9, dos versos 33 ao verso 50. Pai querido, nós te agradecemos muito pelos louvores, te agradecemos imensamente pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, que nos proporciona na cruz e na sua ressurreição, ó Pai, através da fé, este contato íntimo com o Senhor, em que podemos ser chamados de filhos. Nós te louvamos, rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração, nesta noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meu querido, nós vamos ler dos versos 33 até o verso 50 do capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: E chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes: Que estavas discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e, tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer de vós que der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão.
E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um nó de atafona e que fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandalizar, corta, é melhor para ti. Entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos. Ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga? E se teu pé te escandalizar, corta-o, porque é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, e seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Marcos, capítulo 9, dos versos 33 aos versos 50. E assim nós começamos o nosso estudo desta noite, e eu queria falar sobre alguns valores absolutos do reino de Deus. Jesus aqui, ele acaba de falar do alto sacrifício, os discípulos, ele tinha acabado de falar do alto sacrifício dele, e os seus discípulos estavam discutindo sobre a autopromoção. Olha para você ver quanta diferença do que Jesus está falando, do seu sacrifício, do seu alto sacrifício, e os discípulos discutem sobre a sua autopromoção. Quem vai ficar maior, quem vai aparecer mais, quem vai ser melhor. Jesus fala de dar a vida, e os discípulos discutem em quem é entre eles o maior. Estes discípulos que caminhavam com Jesus e que caminharam com Jesus por cerca de 3 anos, eles estão na contramão do ensino do Espírito de Jesus. Jesus nos ensina através desse texto, do livro de Marcos, do capítulo 33, do capítulo 9, dos versos 33 até o verso 50, alguns valores que nós podemos chamar de valores absolutos do reino de Deus. E esses valores nos são muito interessantes de nós observarmos, porque ele não vale apenas para a vida eterna, mas também para a nossa vida aqui. O primeiro valor que Jesus nos ensina nos versos 33 e verso 34 é o seguinte: verso 33 e verso 34 do capítulo 9 do livro de Marcos diz assim: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Havia ali uma questão entre eles, uma questão de orgulho. E é interessante que Jesus nos explica nos seus ensinamentos que no reino de Deus não há espaço para o amor e a preeminência, ou seja, não há espaço para o orgulho do coração humano. Se você olhar na Bíblia e olhar nos pecados, especialmente no pecado original, o que faz com que a queda de Lúcifer, quando ele é expulso do reino de Deus, da presença de Deus, o que faz com que ele aconteça isso é o orgulho. É algo que brota no coração dele, e aí começa ele a ter o desejo de ser igual a Deus. Ele queria ser maior, ele queria aparecer mais. E no reino de Deus não há espaço para essa preeminência, para aquele que se sente melhor, para aquele que se sente maior, para aquele que se acha
mais. Mas o orgulho, ele está incrustado na natureza humana. Ele está dentro do ser humano e ele é um pecado extremamente antigo. Esse pecado, ele nasce no coração de Lúcifer. A primeira referência que nós temos acerca dessa questão do orgulho, do querer parecer mais. E ele também, esse pecado também foi a causa da queda dos nossos primeiros pais, do Adão e Eva. O desejo de ser maior, o desejo de querer ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Fato é, meu querido, que todos nós muitas vezes nascemos com este orgulho, com esse desejo no nosso coração. Todos nós nascemos com esse desejo no coração, desejo e este orgulho de sobressair aos outros, de querer ser mais. Se você olhar na história bíblica, nos embates dos 4 evangelhos da história bíblica, você vai perceber ali alguns grupos de pessoas. E um dos grupos que mais dão trabalho a Jesus Cristo naquele período é o grupo dos fariseus, os estudantes, aqueles que estudavam, que eram especialistas na lei. Eles eram extremamente estudiosos, eles estavam ali, vivendo ali, caminhando ali, próximo de Jesus, mas eles tinham um orgulho extremamente aguçado por, supostamente, conhecer mais da letra da lei do que as outras pessoas. Eles corriam para orar em público, para demonstrar o orgulho que eles tinham. Se você der uma olhada no seu coração, na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer ser humano, eu posso declarar para você que todos nós, de alguma forma, nós nascemos fariseus. Nós temos um coração orgulhoso e só a entrada de Jesus Cristo na nossa vida, só o amor de Cristo Jesus pode tirar esse sentimento da nossa vida. Provérbios capítulo 16, verso 18, vai dizer algo que é extremamente interessante de se observar. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A Bíblia, em Provérbios capítulo 16, verso 18, diz que aquele que se exalta será humilhado. Ora, a minha soberba, o meu desejo de aparecer mais do que o outro, nada mais é do que o trampolim para a minha ruína. Quando alguém quer ser muito mais do que os outros, quando alguém quer ser muito melhor do que os outros, quando alguém quer humilhar os outros, quando alguém quer aparecer mais, a Bíblia diz que isso precede a ruína. E ela vai mais, a altivez do espírito precede a queda. É preciso prestar atenção de como eu tenho conduzido a minha vida, de como eu tenho levado a minha existência e entender que no reino de Deus, na presença de Deus, não há espaço, meu querido, para o amor e esse desejo de aparecer. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Segundo ponto que eu gostaria de tratar com você nesta noite se refere ao que está escrito em Marcos, capítulo 9, verso 35, que nós lemos agora. Marcos, capítulo 9, verso 35. Diz assim: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. Segunda verdade absoluta no reino de Deus é que no reino de Deus, para ser grande, é ser servo. No reino de Deus, ser grande é ser servo. No reino de Deus, a pirâmide social, ela está de ponta cabeça, ela está invertida.
Não é como na nossa sociedade em que as pessoas vão atingindo cargos ou os postos políticos ou cargos mesmo não políticos e elas começam a exigir que serem servidas pelas outras pessoas. No reino de Deus isso se inverte. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que está à disposição. O maior, meu querido, ele é o menor. Esta é uma das verdades absolutas do reino de Deus. Que ser grande é ser servo. O único estandarte da grandeza erguido por Cristo Jesus é a bandeira da humildade. É a bandeira da servidão. A pessoa que se esforça em servir aos outros é aquela que é o maior aos olhos de Cristo. Deus não nos olha com o cargo que nós obtemos, o quanto nós queremos aparecer, o quanto nós estamos na crista da onda. Não, Deus olha o quanto nós servimos, o quanto nós estamos dispostos a caminhar servindo o próximo que nos acompanha. Qual é a nossa disposição? E quanto mais nós estamos dispostos a servir e servimos ao outro, maior é a nossa grandeza de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 9, 35. Nós precisamos ter no nosso coração que nós devemos ser humildes ao ponto de servir as outras pessoas. Servir os outros, meu querido, é a real liderança do povo de Deus. O verdadeiro líder do povo de Deus tem um coração de servo. Bom, se nós aprendemos duas verdades absolutas aqui neste curto espaço de tempo que nós estamos conversando, é que no reino de Deus não há espaço para o amor e a preeminência. Eu não devo ser orgulhoso. Eu não devo agir com orgulho. Isso não tem espaço no reino de Deus. Ao contrário, o que prevalece no reino de Deus é o amor. Marcos capítulo 9, versos 33 e 34. Segundo lugar que nós aprendemos aqui nesta noite junto com você, é que no reino de Deus, ser grande é ser servo. Ser grande é servir. Servir os outros é a real liderança que nós podemos apresentar no reino de Deus. O verdadeiro líder, meu querido, ele tem um coração de servo. Terceiro ponto que nós vamos entrar um pouquinho nesta noite é que no reino de Deus os menores são absolutamente importantes. No reino de Deus os menores são absolutamente importantes. Olha o que está escrito nos versículos 36 e 37 do texto que nós lemos com você em Marcos 9. Versículo 36 está dizendo assim: E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Ah, meu querido, como é importante nós observarmos os ensinamentos bíblicos. Naquele tempo, no tempo de Jesus, você vai observar que, por exemplo, quando se contava a quantidade de pessoas que existiam, num determinado recinto, e você gostaria de saber quantas pessoas, só eram levadas em consideração os adultos e os homens. As mulheres tinham pouca atenção. E as crianças não recebiam a atenção dos adultos. Não era importante. Mas o reino de Deus nos ensina que os menores são absolutamente importantes no reino de Deus. Naquele tempo, as crianças não recebiam nenhum tipo de atenção dos adultos. Não havia ali o estatuto da criança. Jesus veio e rompe com isso. Jesus valoriza as crianças.
As crianças ali representam os esquecidos, ou os não notados, ou os excluídos no texto em que Jesus nos ensina. Jesus está ensinando que os menores, aqueles que estão mais esquecidos, ou não são notados por nós, ou mesmo as crianças, que muitas vezes adultos reclamam que as crianças fazem barulho, que muitas vezes adultos reclamam que as crianças fazem bagunça, ao invés de se aproximar da criança, nós entendemos e ensinar esta criança como deve se portar, como é o reino de Deus e o que Jesus fez para ela. Elas afugentam as crianças das suas proximidades. Mas e os esquecidos? E talvez os não notados, os excluídos pela sociedade? Meu querido, eles são também absolutamente importantes. A ambição humana, ela não tem limites. O ser humano, ele tem no seu coração um desejo de enriquecer, de assumir postos na sua sociedade, de ser reconhecido. E nós, seres humanos, nós não vemos outro sinal de grandeza senão essas coroas que são estabelecidas nas cabeças das pessoas que vão comandando a nossa sociedade e vão caminhando em direção à sua vida, sempre buscando e galgando postos mais altos. E às vezes essas pessoas, elas se esquecem dos não notados ou dos excluídos. A riqueza eleva a posição na nossa sociedade, mas que no reino de Deus, os menores, os não notados, os excluídos são absolutamente importante. Nos ensina o que está escrito em Marcos, capítulo 9, versos 36 e 37. Quando tiver uma criança perto de você, não a exclua. Não a exclua. Dê a devida atenção. Ensine a palavra de Deus. Porque no reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. No reino de Deus, a intolerância exclusivista não encontra guarida, meu querido. É o quarto ensinamento que a Bíblia nos ensina nesta noite de hoje. Versos de 38 até o verso 41 do texto que nós lemos. João lhe respondeu dizendo, diz o texto: Mestre, vimos que em teu nome em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, lhe disse: Não lhe proíbas, porque não há quem faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, ele é por nós. Porquanto, qualquer um de vós que der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Bom, no reino de Deus, a intolerância exclusivista não encontra guarida. Na teologia de João, só o grupo de João ali, no pensamento de João, só o grupo de João estava com a verdade. Os outros eram excluídos e desprezados. João pensava que apenas os discípulos tinham o monopólio do poder de Jesus. Aos que creem em Deus e em um patrimônio exclusivo da sua denominação, da sua igreja. Só aquela igreja que tem aqueles ensinamentos, ela tem o monopólio de Deus e só os cristãos daquela igreja irão para o reino eterno, para o reino de Deus. Nós não podemos ter a pretensão, meu querido, de julgar os outros, nem considerar-nos os únicos seguidores de Cristo Jesus. Jesus está condenando aqui no texto que nós lemos em Marcos capítulo 9, do verso 38 ao verso 41. Jesus está condenando a intolerância e o exclusivismo. Jesus está dizendo: deixe para lá, continue a sua caminhada, continue a sua jornada. Não seja exclusivista. Jesus não aceita o erro doutrinário. Não é isso. Liberalismo,
ecumenismo, universalismo. Jesus não aceita o erro, mas Jesus proíbe rejeitar os outros pelo simples fato de não pertencerem aos nossos grupos. Às vezes a gente acha que basta nós estarmos sentados no banco da igreja a qual nós frequentamos, e a partir do momento que nós sentamos no banco da igreja e até às vezes nos batizamos, fazemos profissão de fé, nos envolvemos com o ministério, já está garantido a minha entrada no reino de Deus. Fato é que isso é muito importante e para quem gosta e se envolve é muito gostoso. Mas é preciso também lembrar a você que vai à igreja, que senta no banco da igreja, que você não é exclusivo. Afinal de contas, a salvação ela é pessoal e intransferível. Ela é pessoal no sentido que eu entendo, compreendo o reino de Deus, o senhorio de Jesus Cristo sobre a minha vida, o que Ele fez na cruz, o fato de ressuscitar. E entendendo e compreendendo tudo isso, eu alcanço a salvação, eu me rendendo à cruz de Cristo. Mas isso não é exclusivo da igreja presbiteriana, da igreja Assembleia ou de qualquer outra igreja cristã. Não tem necessariamente que estar em uma igreja, uma destas igrejas, as quais eu citei aqui, dentre outros. Eu preciso reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas há teorias terríveis que têm surgido no mundo, o ecumenismo, todos os caminhos levam a Deus, e isto é uma verdade, todos os caminhos levam a Deus, uns para o julgamento eterno e outros para a salvação eterna e morar no reino de Deus com Ele. O universalismo, ou mesmo o liberalismo. Jesus não aceita esse erro doutrinário e Ele nos ensina isso, mas Ele também nos ensina que nós não podemos rejeitar outros grupos pelo simples fato de não pertencerem ao nosso grupo, se confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nós chegamos aqui ao quarto ponto. O primeiro ponto que nós conversamos foi que no reino de Deus não há espaço para o amor e a preeminência. O espaço para o amor e a preeminência junto não tem como. Gostar de ser reconhecido, o orgulho que está incrustado no coração e na natureza humana, não vão funcionar. No reino de Deus, ser grande, meu querido, é ser servo, é servir ao outro. No reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. No reino de Deus, a intolerância exclusivista não encontra guarida. Verdades absolutas do reino de Deus. O reino de Deus, meu querido, e esse é o quinto ponto, o reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Presta atenção. O reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Do versos 42 ao verso 48 do livro de Marcos, olha o que diz: E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem no pescoço um nó de atafona, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-o. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos. Ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida eterna do que, tendo 2 pés, serem lançados no fogo do inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Dos versos 42 ao verso 48, falando sobre santidade.
O reino de Deus é o reino da santidade. Aqueles que vivem na prática do pecado jamais entrarão no reino de Deus. Qualquer sacrifício é insignificante em comparação com o supremo valor de pertencer a Cristo Jesus. Jesus usa aqui 3 figuras: olhos, mãos e pés. O que vemos, o que fazemos e o que andamos. Olhos, o que vemos. Mãos, o que fazemos. E pés, aonde nós vamos. Mão simboliza a nossa maneira de fazer as coisas. Como eu estou fazendo as coisas que Deus colocou para mim fazer. Pés, qual é a nossa caminhada pelo mundo, o nosso caminhar pelo mundo. Olho, figura de todos os desejos que surgem no nosso coração. Extirpar, acabar com o hábito, abandonar o prazer, renunciar à amizade. O livro de Colossenses 3, verso 5, nos traz alguns ensinamentos. Livro de Colossenses 3, verso 5. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para nós olharmos. Colossenses 3, verso 5 vai dizer assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Nós olharmos na nova versão, no capítulo 3, na nossa nova versão internacional, diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A Bíblia nos ensina como nós devemos viver. A tentação deve ser abrupta e decisivamente cortada. Brincar com ela é mortal. Se você olhar na Bíblia alguém que brincou com a tentação, alguém que assim que a gente salta aos olhos quando nós lemos as histórias dos grandes heróis bíblicos, você vai ver Sansão. Brinca com a tentação e ela é mortal. O livro, o site obsceno, deve ser retirado da nossa vida. A foto escandalosa deve ser retirada da nossa vida, destruída. E o filme que nós vemos deve ser condenado. Bom, e a última verdade absoluta do reino de Deus que nós conversamos hoje é a condenação eterna para quem rejeita o caminho da santidade, também baseado nos versos 42 ao verso 48 que nós lemos anteriormente. Meu querido, o inferno, de acordo com os ensinamentos bíblicos, ao contrário de que muitas pessoas têm ensinado, o ensinamento demoníaco, o inferno é real. Não é uma figura mitológica, mas uma realidade solene. Há céu e há inferno. Os versos 49 e versos 50 nos ensina, né, no livro de Marcos, no capítulo 9. Vamos voltar lá, Marcos capítulo 9, versos 49 e verso 50, para nós lermos novamente. Marcos capítulo 9, versos 49 e verso 50. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O inferno não é uma figura mitológica, é real. É uma realidade solene. Há céu e há inferno. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno, meu querido. E também sobre o sal. Salgado com fogo. Esse fogo fala de purificação e ressurreição.
1 Pedro capítulo 1, verso 7, 1 Pedro capítulo 4, verso 12. O sal, ele é muito bom. Preserva e dá sabor. O cristão é o antisséptico do mundo. O mundo está em um estado de decomposição e caminha a passos largos para a sua autodestruição. E por último, paz uns com os outros. Jesus aqui está dizendo que devemos buscar a santidade e o amor. Devemos ter uma reação certa com Deus e com os homens. Sobre o que nós conversamos hoje? Nós conversamos sobre os valores absolutos do reino de Deus. No reino de Deus não há espaço para o amor e a preeminência. Ou há o amor, ou há o orgulho. No reino de Deus, ser grande é ser servo. No reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. No reino de Deus, a intolerância exclusivista de algumas igrejas não encontra guarida. No reino de Deus, exige renúncia a tudo aquilo que nos afasta da sua santidade. A condenação eterna para quem rejeita o caminho da santidade. Que Deus nos abençoe. Marcos capítulo 9, versos de 33 ao verso 50, com você nesse breve estudo que nós tiramos aqui alguns momentos para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Eu queria te convidar para orarmos. Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensinou através dela. Muito alegre, Deus, porque o teu amor é abundante nas nossas vidas e as tuas misericórdias duram para sempre. Somos gratos por mais uma vez aprender mais do Senhor. Abençoe, Deus, cada família que tem acesso a esse estudo. Seja com eles, com a vida deles. Cuide deles, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus cuide da sua família. Sexta-feira, às 19h30. Nesta semana, sábado, às 14h, nós temos Tarde Alegre para as crianças de 4 a 9 anos, no dia 9 de outubro agora, sábado. Você pode enviar o seu filho ou vir com ele, não tem problema nenhum. No domingo, nós temos a Escola Bíblica Dominical, às 9h da manhã e às 19h30, nosso culto de ação de graças. Sempre será uma alegria imensa, sempre será uma satisfação imensa caminhar com você através da Bíblia Sagrada e aprender mais e mais aquilo que Deus tem nos ensinado. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe você e a sua família.